Bitcoin hoje dá um sinal negativo pra gente. Eu quero te alertar sobre alguns problemas que a gente pode ter, principalmente numa tendência de baixa no curto prazo, no médio ou até no longo prazo. Eu quero te alertar sobre isso, tá? Então, já te dou as boas-vindas. Você tá no canal Investidor Modesto, que você aprende e entende como o mercado funciona. E vamos começar. Primeiro de tudo, eu quero te mostrar que a gente teve no gráfico diário, conversamos sobre isso ontem. Esse padrão aqui, tá? É um padrão que você tinha uma acumulação, uma lateralidade, e depois você teve uma queda bem pequena ali para depois fazer um movimento explosivo para cima. A gente teve esse mesmo padrão acontecendo em um time frame menor, como o de 1 hora, tá? No gráfico de 1 hora a gente teve esse padrão acontecendo, mas acontece que em vez de né, ele partir para cima, ele falhou logo aqui. Ele começou esse movimento de alta, projetando o preço lá para cima, só que ele recusou e veio buscar novamente o suporte, que é muito importante que a gente segure, que a gente segure esse lugar, que é os 40 mil ali, 41 mil. A gente tem que manter o preço ali acima para a gente esperar mais alta para o Bitcoin, tá? Agora, por que que tá meio perigoso? Primeiro que a gente tá arriscando entrar nessa região aqui, tá? A partir do momento que a gente começar a entrar aqui, a gente pode começar a ficar com mais medo do mercado, porque ele pode vir buscar mais abaixo. Então, o importante seria ele segurar em qualquer suporte que a gente tivesse nesse meio do caminho. Só que acontece o seguinte, tá? A gente conversou numa live que a gente fez semana passada, que a gente estava tendo alguns problemas mundiais, né, como uma crise imobiliária na China, a gente estava tendo problemas com o Fed nos Estados Unidos, do Banco Central americano. Então, cara, a gente tem que ficar ligado com o que está acontecendo no mundo. E no momento a gente tem alguns problemas, como o aumento do gás natural. A gente está tendo uma crise energética na China que está ameaçando a produção é, e a parte econômica deles. Então, cara, é o seguinte, né? A gente tá tendo racionamento de energia elétrica na China. Então, você que tem uma empresa, você não pode, você tem um intervalo ali que você não pode usar nenhuma energia elétrica. Então, você tem que diminuir sua produção. Se você diminuir sua produção, você acaba retardando, né, a economia do país, que está toda acelerada com o ritmo de produção. Você vai quebrar esse ritmo, você vai fazer, você vai dar uma quebra na economia do país. A gente está tendo isso aí na China, na Europa e no Brasil, que fala também, mas a gente tem mais um processo pior ali na China e na Europa. Então, cara, a gente já vê que a China já está afetando empresas, a produção da Apple, Tesla e Toyota. Cara, a gente está tendo alguns problemas junto, né, com a prata caindo 6% aqui, a gente está tendo, né, a reserva de valor do mundo aí que a gente conhece, que é ouro, prata. Então a gente, cara, a gente tá tendo uma queda nisso, a gente tá tendo uns problemas globais também, a gente tá tendo essa parte lá da China, da Evergrande, que ainda tá indefinida. Então a gente tá tendo uma incerteza do Fed sobre esse aumento da taxa de juros, a diminuição, né, desse pacote monetário que eles fizeram de produção, de impressão de dinheiro para conter esse problema econômico do coronavírus. Então, cara, a gente tá tendo um momento muito tenso no mercado. Então, o que que a gente está vendo? O reflexo de toda essa tensão no mercado, ela está vindo no S&P 500, tá? No S&P 500 a gente estava tendo aqui o seguinte, uma LTA indicando, né, que a gente estava em um movimento projetado para cima. Só que acontece que a gente veio e recentemente a gente rejeitou essa LTA vindo buscar mais abaixo. Quando a gente buscou mais abaixo, a gente fez um suporte ali no mais ou menos nos 4.300 pontos ali, tá? Enfim, quando ele faz um suporte, ele provavelmente ele vai retestar essa LTA para definir aqui nesse ponto se ele vai voltar para a tendência de alta ou se ele vai recusar. Se ele retoma para a tendência de alta, a gente tem muitas esperanças que continue essa tendência. Só que se em algum momento ele rompe para baixo, ele não aguenta a pressão e o preço é empurrado para baixo, aí a gente começa a ter um problema ali e a gente começa a ficar preocupado, porque a gente vê, né, que no momento que ele recusa, o preço realmente cai bastante. A gente tem uma queda muito forte ali no S&P 500, né? Que se você não sabe, são as 500 maiores empresas em receita do mundo. Então você tá vendo aqui a reflexão disso aqui. Você pode interpretar de uma forma, tá? Pessoas saindo do mercado. Se pessoas estão saindo do mercado, a gente está vendo as pessoas procurando proteção do seu capital, proteção do seu dinheiro, já que eles não querem ficar nem no mercado tradicional, que comparado com cripto é muito menos arriscado, tá? No mercado tradicional a gente vê quedas de 3, 5%, a gente já fica trancando o rabo. E no mercado de cripto a gente vê quedas
15, 10, 20% e a gente já acha normal. Então você tem que saber que o mercado tradicional, ele é muito menos arriscado que o mercado de cripto. Então, onde as pessoas vão tirar o dinheiro primeiro do mercado de cripto para depois tirar do mercado tradicional? Então, se você vê uma corrida, uma busca por liquidez, as pessoas estão saindo do mercado tradicional, elas provavelmente vão tirar o seu valor em cripto. Mas aí você pergunta, Douglas, mas Bitcoin, comentaram um dia nesses vídeos, Bitcoin não era para ser uma reserva de valor, não era para ser uma moeda anticrise. Ela é uma moeda anticrise porque ela tem uma funcionalidade que ela não ela tem uma característica deflacionária, ela não, né, sofre o efeito da inflação. A produção desenfreada de Bitcoin, a gente sabe que a gente tem o halving, então a gente não tem essa impressão absurda de Bitcoins, ela é controlada. Ou seja, tá? O Bitcoin, ele, quando a gente olha aqui no nosso TradingView, a gente tá vendo ele cotado em dólar. Então a gente vê, tá? Que aqui o Bitcoin ele não é tratado como um Bitcoin. Sempre um Bitcoin vai continuar sendo um Bitcoin. Mas em questão de dólar, a gente vê a desvalorização. Pessoas largando o Bitcoin de mão porque ainda não há essa crença toda no Bitcoin. As pessoas enxergam. A gente tem uma polarização do mercado, tá? Tem pessoas que acreditam no potencial do Bitcoin, na tecnologia, e pessoas que simplesmente estão ali para especular e ganhar dinheiro em cima. Então, a gente tem que entender que sim, pessoas vão sair do mercado com medo. E quando o medo instaura no mercado mundial, eles, primeiro de tudo, os investidores, né? A gente sabe que tem muito investidor grande no mundo, no mercado tradicional. Eles vão correr de ativos de risco, que é considerado hoje ainda o Bitcoin, tá? Então a gente tem um problema aqui do Bitcoin, que ele ainda não conseguiu, a gente não conseguiu enfrentar no Bitcoin uma crise mundial. A única coisa que a gente teve o problema foi no dia do coronavírus e a gente teve um gostinho do que é o desespero do pessoal, né? Então a gente viu uma queda muito acentuada. Então quando a gente tiver uma crise mundial, o que pode acontecer, tá? A gente não sabe, só o futuro vai dizer pra gente. Mas por que você tá falando de crise mundial? Porque assim, a gente tem um problema, né, da inflação, do aumento de juros nos Estados Unidos. Se aumentar os juros, a gente pode ter um endividamento das empresas, desemprego, empresas quebrando, pequenas empresas quebrando. Então a gente pode ter um processo muito ruim, uma emoção muito negativa no mundo todo, na economia global. Então, se você vê a China com algum problema, esse problema pode se refletir para o resto do mundo, porque está todo mundo interligado entre importação e exportação, commodities, a gente está vendo o mundo todo ligado por essa ótica. Então, a gente tem que entender que qualquer problema que a gente tem nos Estados Unidos, China, vai afetar a economia global de alguma forma. Ainda mais que a gente está no momento de tensão do mercado, tá? A gente está imprimindo muito dinheiro, isso vai causar no futuro um efeito muito negativo. A gente pode estar se preparando para uma crise. Quando que essa crise vai vir? A gente não sabe, mas quanto mais eventos negativos a gente vai tendo, maior expectativa que tudo, né, sirva como um gatilho para causar um pânico global pré-crise. Então a gente tem no momento, muitas notícias negativas. A gente está num momento muito decisivo do Bitcoin, que ele está segurando aqui os 40 mil. A gente tem que esperar e ficar atento pro que vai acontecer no futuro, tá? Muitas pessoas estão protegendo seu dinheiro. Então, cara, você tá com muito lucro em uma moeda, ou se você tá com medo, né? Você tá ciente que o mercado pode desabar. A gente tá tendo alguns sinais que isso pode acontecer, mas isso não significa que vai acontecer, tá? Então, eu tô protegendo parte do meu capital, tô parte exposto, então assim, acho que você tem que pensar no que você pode fazer, né? Ah, eu tô com muito lucro em uma moeda, cara, eu tô com um lucro muito absurdo, eu vou tirar um pouco desse lucro para eu aproveitar, se cair mais, para entender o que está acontecendo no mundo e para onde a gente pode ir. Então a gente pode cair, tá? Se a gente começar a recusar, entrar nessa área dos 40 mil aqui em cima, a gente pode começar a ver o preço navegando por águas desconhecidas, tá? De perigosas, que eu digo, tá? Águas perigosas que a gente não sabe até onde o preço vai continuar caindo. Ainda mais se a gente tiver um agravamento de tudo que está acontecendo na ótica global, na macroeconomia que, né, não tá muito bacana. A gente tá vendo o dólar tendo um aumento muito forte, a gente já tá batendo 5,40 do dólar. A gente tá vendo uma corrida pro dólar, pessoas saindo do prata, ouro, buscando, né, dolarização e esperando uma alta de juros para investir em renda fixa, para proteger o seu dinheiro. Então a gente está começando realmente a ter um ar de crise, porque, né, muitos eventos negativos acontecendo e para onde isso vai parar. Não sabemos. A única forma é se proteger. Eu estou me protegendo porque eu não quero pagar para ver, tá bom? É um sinal que o mundo todo tá dando, o mercado global tá dando. Vai do seu juízo acreditar nisso ou não, tá? Pode ser, isso é conspiração, é pra espalhar medo. Cara, não é. Eu só tô dando um sinal pra vocês porque aqui a gente tem que ficar esperto, tá? Eu não vou ficar
100% em cripto agora, porque pode ter um pânico geral, pode ter uma crise e realmente buscar preços muito abaixo do Bitcoin. Enfim, se o Bitcoin der uma porrada para cima, ele pode, totalmente, né? Ele tá em cima dessa região aqui, vamos voltar pro gráfico, ele tá em cima da região dos 40 mil aqui por enquanto. Então ele pode, a qualquer momento, buscar um suporte aqui para ir subindo. Pode. Ah, Douglas, mas você não tá muito exposto nisso. Ah, cara, se ele tiver uma definição de tendência, eu vou entrar no meio do caminho e vou surfar essa tendência de alta, não tem problema nenhum. Agora, se ele cair, eu vou, né, estar protegido. Então você tem que estar preparado para os dois cenários. Ah, se subir, eu vou abrir mão de um pouco de lucro ali, mas também se cair, eu vou estar protegido. Então você tem que pesar na sua consciência, no seu bolso, o que vai te afetar mais. Lembrando que você não pode investir, né? Bitcoin é muito volátil, você não pode investir o dinheiro que você precisa, o dinheiro que você tem que pagar aluguel, botar comida na mesa das crianças. Então, quero que você preste bem atenção com o que você está fazendo com o seu dinheiro. Porque que a gente não pode brincar, tá? Qualquer movimento para baixo, a gente pode ter você pode sofrer muito com o preço, assim como a gente teve, né, uma dose disso aí no desse dia aqui do Corona Crash, que a gente teve uma queda muito rápida, um flash crash de 60%. Então, meu papel aqui é só te mostrar os sinais que o mercado tá dando, porque eu sei que muita gente não tá nem aí pro mercado global, acho que análise gráfica aqui já resolve tudo, mas a gente tem que olhar o mundo como um todo, porque tudo tá interligado por commodities, importação e exportação, como eu falei. Então a gente tem que ficar esperto, tá? Não tô falando para você fazer nada aqui, eu só tô te dando alguns dados que são muito importantes para você prestar atenção, tá? Então, vai do seu juízo, da sua estratégia, tomar sua própria decisão, tá bom? Então, espero que esse vídeo tenha sido útil. Deixe seu joinha, seu like aí, se realmente foi útil pra você. E se inscreve no nosso canal pra acompanhar mais conteúdo, sem ficar esperto no mercado, tá? Que esse é o nosso papel aqui de forma inteligente. Então, vejo vocês amanhã, se cuidem aí e vamos ficar espertos e de olho no próximo movimento do Bitcoin. Grande abraço.